Bom dia a todos. Primeiro, desculpem o atraso. Tivemos problemas técnicos com a intérprete. A gente está fazendo esse call simultaneamente em português e inglês. Depois comentaremos os resultados e, por fim, seguiremos para o Q&A. As perguntas podem ser enviadas por essa plataforma de webcast e serão respondidas após a apresentação. Vamos começar no slide 3. Com a redução no trimestre passado das restrições governamentais causadas pela pandemia, o terceiro trimestre de 2021 foi o primeiro trimestre desde 2019 em que foi possível observar resultados praticamente normalizados e o impacto de todas as iniciativas realizadas nesse período. Quando analisamos esses resultados e os comparamos com os do período pré-pandemia, ficamos muito orgulhosos do que construímos nesses últimos 2 anos. Uma companhia que mudou de patamar. Uma companhia que mais do que dobrou sua receita nesse período, atingindo 1,9 bilhão de reais de receita bruta no trimestre. Um valor 2,4 vezes maior do que os 777 milhões observados no terceiro trimestre de 2019. Uma companhia que atingiu 251 milhões de reais de EBITDA ajustado, 2,2 vezes o valor do terceiro trimestre de 2019. Uma companhia que obteve 110 milhões de reais de lucro líquido ajustado, 3,1 vezes o valor do mesmo período de 2019. E uma companhia que continua incessantemente em busca da ampliação de suas avenidas de crescimento. Podemos seguir para o slide 4. Desde que assumimos a operação da Fisia, no fim do ano passado, tínhamos bem mapeadas as alavancas que a fariam crescer com rentabilidade e um plano realista de como desenvolveríamos cada uma delas. Nosso excelente time vem entregando esse plano trimestre após trimestre, com muita competência e mais rápido do que imaginávamos. Como consequência, entregamos resultados saudáveis e no topo de nossas expectativas. Neste trimestre, a receita da Fisia foi de mais de 1 bilhão de reais, 44% maior do que a do segundo trimestre de 2021. E com base em estimativas internas, 54% maior do que o terceiro trimestre de 2019. O canal digital Nike.com.br continua em crescimento acelerado, principalmente pela estratégia de investimento em marketing que continua dando muitos frutos. Ao assumirmos essa operação, a estratégia de marketing vigente era ter um budget anual que não variava com a receita. E uma das primeiras ações que implementamos foi alterar esse racional para uma dinâmica de ROI. Com isso, pudemos unir a capacidade sem igual de branding de Fisia com o conhecimento de marketing de performance digital que já possuíamos no grupo. Nesse trimestre, realizamos campanhas de aniversário de Nike.com.br, Dia dos Pais e Nike Members Day, que, trabalhadas nos canais corretos, contribuíram para atrair novos clientes para o site. Importante destacar também o trabalho que tem sido feito para desenvolver o mercado de sneakers no Brasil, que hoje já representa 15% das vendas do site. As Nike Factory Stores, os outlets, único formato de loja física da Fisia atualmente, também têm mostrado resultados saudáveis, com margens cada vez melhores. A experiência de mais de 40 anos do Grupo SBF na operação das lojas físicas da Centauro foi essencial para que implementássemos nesse canal melhorias operacionais que contribuíram para a redução de despesas e crescimento das vendas. Uma outra iniciativa importante que tem contribuído para o crescimento da margem é a mudança no mix de produtos desse canal. Historicamente, os principais produtos vendidos nessas lojas são closeouts, as sobras de coleção que não foram vendidas nos varejistas parceiras e em Nike.com.br. Porém, para completar o sortimento, as lojas também vendem rebuys, produtos de coleções antigas feitos especialmente para essas lojas. Temos aos poucos mudado a vocação dessas lojas de ser apenas um canal de escoamento para se tornar um canal de entrada para os consumidores da marca. Ou seja, aumentando o sortimento de rebuys, o que também tem contribuído para a melhora da margem. Vamos agora para o slide 5. O canal que havia sido mais impactado pelas restrições da pandemia, as lojas físicas da Centauro,
mostrou nesse trimestre resultados animadores, com margens muito saudáveis. Durante todos os meses do trimestre, o same-store sales de lojas contra o mesmo período de 2019 foi positivo, resultando em um valor de 4,6%. Após um período de menor ritmo de expansão, também por causa da pandemia, inauguramos no trimestre 10 novas lojas no modelo G5, chegando a 224 lojas no total, incrementando em 8.600 metros quadrados a área de vendas da Centauro, e atingindo 47% do portfólio de lojas já no novo modelo G5. A plataforma digital do Centauro, em comparação com 2019, teve um crescimento consistente de 69% no GMV. Mais importante do que isso, após um longo período de um mercado desorganizado, com descontos acima do normal, nesse trimestre entregamos uma margem bruta de Centauro acima do mesmo período de 2019. Nosso time tem feito um excelente trabalho de recomposição das margens, graças a um planejamento de demanda cada vez mais assertivo e uma racionalização cada vez maior dos descontos no ponto de venda. O fato das marcas globais continuarem com sua estratégia de segmentação do mercado e das lojas da Centauro entregarem a experiência desejada pelas marcas ao consumidor contribui constantemente para que a Centauro seja cada vez mais o destino principal do consumidor de produtos esportivos. Canais online do Grupo SBF fizeram mais de 410 milhões de reais de receita no trimestre, um crescimento de 215% sobre 2019. Esse novo patamar, também no canal digital, nos permite ganhos de escala importantes. Uma alteração relevante que fizemos esse ano foi a internalização do nosso time de marketing de performance. Em vez de contratarmos agências externas para esse trabalho, hoje temos um time dedicado ao assunto. Com isso, melhoramos, por exemplo, a indexação da Centauro em sites de buscas, favorecendo nosso posicionamento em resultados orgânicos de busca e, consequentemente, aumentando o tráfego orgânico do site. Essas evoluções contribuem diretamente para uma melhora do CAC da Centauro. Os dois custos mais relevantes de um canal online são marketing e frete. Com a melhora do CAC, temos reduzido o custo do marketing por transação do Centauro. Com constantes otimizações do algoritmo do Omnichannel, temos conseguido também reduzir o custo de frete por transação. Com essas iniciativas, hoje o canal online da Centauro tem entregue uma margem de contribuição superior à das lojas físicas, o que nos deixa muito animados, já que esse é o canal que consistentemente cresce mais rápido. O fator de nossa operação, sempre muito questionado por nossos investidores, são os incentivos fiscais. Em outubro, com a aprovação do Projeto de Lei Complementar 5 de 2021, que altera a Lei Complementar número 160 de 2017, os benefícios foram estendidos até 2032, o que minimiza o risco de termos qualquer impacto de curto prazo em nossas margens advindo de uma queda nessa linha. Outro ponto de destaque sobre os incentivos é que com a integração dos sistemas ERP da Fisia com o grupo, a integração dos sistemas ERP da Fisia com o grupo, poderemos passar a aproveitar todos os benefícios também na operação de Fisia. Inclusive, desde julho, já os estamos captando na operação de Nike.com.br. Nossa estimativa é que isso passe a ocorrer a partir de meados de 2022. Começamos agora o trimestre mais importante do ano, focados em entregar uma grande Black Friday e um grande Natal. Estamos atentos aos problemas globais de logística, mas seguros de que seremos capazes de mitigar os impactos na nossa operação. O Grupo SBF mudou de patamar nesses 2 anos e seguimos insistentemente perseguindo maneiras de acelerar nosso crescimento e continuar mudando de patamar nos anos à nossa frente. O ecossistema do esporte apenas começou a ser montado e enxergamos imenso valor no que estamos criando. Passo agora a palavra ao Salazar para apresentar os nossos resultados financeiros, que no curto prazo continuam melhorando conforme os efeitos da pandemia retraem, e que nesse terceiro trimestre, praticamente normalizado, nos permitiu ter uma visão mais clara do novo patamar do Grupo SBF. Obrigado, Pedro, Daniel e Luna, bom dia a todos. Nesse trimestre, tivemos efeitos não recorrentes, tanto positivos quanto negativos. Em nosso release, demonstramos todos esses efeitos.
Os resultados que vou apresentar nos próximos slides estão ajustados por esses efeitos não recorrentes e consideram os efeitos do IFRS 16. Desde o trimestre passado, passamos a mostrar para vocês a comparação com os números de 2019, por conta dos efeitos da pandemia no resultado de 2020. Como a aquisição da Fisia foi finalizada em dezembro de 2020, os resultados de 2020 e 2019 apresentados são apenas da Centauro, enquanto os resultados de 2021 são do grupo consolidado. Vamos seguir para o slide 6. Como o Pedro já comentou, tivemos números realmente muito bons nesse trimestre, que definiu um novo patamar do grupo. E vou repetir alguns dos nossos principais destaques. Atingimos 1,9 bilhão em receita bruta do grupo no trimestre, crescimento de 140% quando comparado com o terceiro trimestre de 2019. Tivemos um crescimento de 419% e 119% do EBITDA nesse trimestre, comparado ao terceiro trimestre de 2020 e 2019, respectivamente. Nosso lucro líquido alcançou 111 milhões de reais, revertendo o prejuízo líquido do terceiro trimestre de 2020 e superando o resultado do terceiro trimestre de 2019 em 208%. A receita bruta de Fisia atingiu 1 bilhão no trimestre, 1 bilhão de reais no trimestre, um aumento de 44% comparado ao segundo trimestre desse ano. No acumulado de 9 meses, a receita da Fisia alcançou 2,3 bilhões de reais. Mesmo com o aumento do share da plataforma digital, a margem bruta de Centauro cresceu em relação a 2019, chegando ao patamar de 50%. A Centauro apresentou um crescimento de same-store sale total de 23,3% comparado com o terceiro trimestre de 2020 e 16,1% comparado com o terceiro trimestre de 2019. Nesse terceiro trimestre, atingimos uma receita líquida de 1,5 bilhão de reais, apresentando um crescimento de 162% em relação a 2020. No acumulado do ano, crescemos 160%. Quando comparamos com o resultado do terceiro trimestre de 2019, a receita subiu 140%. A receita de Centauro, nesse terceiro trimestre, cresceu 38% em relação a 2020 e 26% em relação a 2019. O canal de lojas físicas totalizou 610 milhões de reais de receita, um crescimento de 70% em comparação com o terceiro trimestre de 2020 e de 18% se compararmos com o terceiro trimestre de 2019. Com a evolução da vacinação contra a Covid-19 e a reabertura de shoppings, nossas lojas voltaram a apresentar same-store sales positivos nesse trimestre. Também contribuíram para esse resultado nosso projeto de expansão de lojas Z5, processo de otimização de compras processo de otimização de compras e alocação de produtos e o crescimento de 95% das vendas via estoque estendido versus 2019. As vendas da plataforma digital da Centauro cresceram 69%, comparada com o mesmo período de 2019. Resultado explicado principalmente pelos investimentos em tecnologia, multicanalidade e marketing que foram e continuam sendo feitos pelo nosso time. Olhando para a Fisia, a receita líquida total atingiu 825 milhões de reais, um crescimento de 44% quando comparamos com a receita do segundo trimestre desse ano. Após levar em conta a eliminação da receita de Fisia proveniente de vendas para a Centauro, a receita de Fisia nesse TRI representou 48% da receita líquida total do grupo. Os três canais apresentaram forte crescimento em comparação com o trimestre anterior. Esse crescimento das vendas se deu pelas iniciativas já adotadas nos últimos trimestres para a aceleração da plataforma digital, como aumento do portfólio, otimização dos investimentos de marketing e vendas no Marketplace Out. A estratégia Digital First para recebimento e vendas de produtos na plataforma digital nike.com.br, novas campanhas de marketing sazonal com destaques para o Dia dos Pais e as vendas aquecidas da linha de sneakers também contribuíram para a performance da plataforma digital. As vendas no canal Outlet foram positivamente impactadas pela retomada do varejo físico e o resultado do canal atacado já reflete parte das compras dos parceiros para o quarto trimestre de 2021. Seguimos agora ao slide 8 para falar sobre lucro bruto e margem bruta.
O lucro bruto consolidado do grupo, nesse terceiro trimestre, atingiu R$ 670 milhões, um crescimento de 170% em comparação com o segundo trimestre de 2020. No acumulado, apresentamos um lucro bruto de R$ 1,5 bilhão, um crescimento de 166%. Comparando com o mesmo período de 2019, o lucro cresceu 118% no trimestre e 81% no trimestre e 81% no semestre. A margem bruta de Centauro atingiu 50% nesse trimestre, uma recuperação de 6 pontos percentuais quando comparado com o segundo trimestre de 2020, quando o elevado nível de markdown e o maior share da plataforma digital impactaram negativamente a margem. Em comparação com o terceiro trimestre de 2019, registramos um aumento de 0,8 pontos percentuais. A seleção só um minuto aqui, desculpa, perdão. Retomando, a margem bruta de Fisia apresentou uma queda nesse trimestre em relação ao trimestre passado. Essa queda, já esperada em função do efeito do estoque adquirido a custo inferior na condição de subsidiária, foi parcialmente compensada pelo ajuste de preços realizados em junho, em razão da desvalorização cambial e por uma readequação de portfólio das lojas outlet, que nos permite praticar preços com menor nível de markdown. As despesas de vendas gerais e administrativas, seguimos agora ao slide 9 para falar sobre despesas operacionais. As despesas de vendas gerais e administrativas cresceram 110% no trimestre, comparado ao mesmo período do ano anterior. No acumulado do ano, tivemos um aumento também de 110%. Esse aumento se deve à incorporação das operações da Fisia no resultado do grupo, despesas que não existiam em 2020. Quando comparado com o terceiro trimestre de 2019, além da incorporação da Fisia, também tivemos uma pressão inflacionária sobre as despesas de Centauro, que resultou em uma desalavancagem operacional. Investimento em novas áreas de negócio necessário para a implementação da nossa visão de ecossistema, como logística, CRM, tecnologia e estratégia, também contribuíram para uma pressão na linha de despesas. Apesar de todas as pressões nas despesas que mencionamos, as despesas de vendas gerais e administrativas do grupo como percentual da receita líquida foram de 28% contra 32% no terceiro trimestre de 2019, explicada pela alavancagem operacional causada pelo crescimento da receita, pelas sinergias de back-office e logísticas obtidas com a integração das operações, e pela incorporação do canal de atacado da Fisia, que possui uma porcentagem de despesas inferior aos outros canais. Seguimos agora para o slide 10. O EBITDA do grupo atingiu R$ 251 milhões nesse terceiro trimestre, com margem de 17%, um crescimento de 8,3 pontos percentuais quando comparamos com o resultado do terceiro trimestre de 2020. No acumulado do ano, apresentamos um EBITDA de R$ 438 milhões. Esse resultado é explicado principalmente pela melhora da margem bruta de Centauro, a alavancagem operacional causada pelo crescimento da receita e as sinergias obtidas com a integração das operações de Fisia e Centauro. Já comparando com o terceiro trimestre de 2019, o EBITDA da companhia teve crescimento de 119%, e margem com desvios de menos 1,6 pontos percentuais, explicado pela incorporação da operação de atacado da Fisia, que por construção possui margem inferior. Passando para o slide 11, temos nosso lucro líquido. Apresentamos um lucro líquido de R$ 110 milhões nesse trimestre, revertendo o prejuízo líquido do terceiro trimestre de 2020 e superando o resultado de R$ 36 milhões do terceiro trimestre de 2019 em 208%. A queda na porcentagem de depreciação e amortização se deve à incorporação da Fisia, que historicamente tem um nível de investimentos menor do que a Centauro. O resultado desse terceiro trimestre também contribuiu para um resultado positivo no acumulado de 9 meses, totalizando 123,3 milhões de lucro líquido. Podemos passar para o slide 19. Nesse trimestre, o fluxo de caixa operacional foi positivo em R$ 256 milhões. Considerando os efeitos do IFRS, praticamente todo o EBITDA foi convertido em caixa no trimestre. O impacto observado na variação de capital de giro líquidos e outros foi principalmente uma transferência de impostos a recuperar de longo prazo para curto prazo.
No fluxo de caixa de investimentos do trimestre, temos o impacto dos investimentos em tecnologia, em logística e a retomada de investimento nos projetos de loja Centauro no modelo G5. Terminamos o terceiro trimestre do ano com R$ 561 milhões em caixa, uma dívida líquida bancária de R$ 324 milhões e uma dívida líquida total, incluindo antecipação e parcelamento de impostos, de cerca de R$ 486 milhões. Podemos seguir para o slide 13 da apresentação. Em 2021, após o cenário de incertezas por conta da pandemia do Covid-19, retomamos o foco no longo prazo e em nossos investimentos estratégicos. Dessa maneira, o CAPEX do terceiro trimestre de 2021 teve um aumento de 70% comparado ao terceiro trimestre de 2020 e 79% comparado ao terceiro trimestre de 2019. O aumento no CAPEX reflete a aceleração dos projetos das lojas Centauro do modelo G5, a migração da plataforma digital do SAP de Fisia e os investimentos em um novo hub logístico. Além disso, seguimos com os investimentos em projetos estruturantes de logística, tecnologia e inovação para a evolução do ecossistema como um todo. Abrimos agora para perguntas que podem ser enviadas diretamente para nós nessa plataforma de webcast. Muito obrigado pela atenção. Salazar, eu vou ler aqui a primeira pergunta e eu vou ler, e aí você responde, ela é quebrada em duas, você responde a primeira parte, depois eu leio a segunda, tá? A primeira é da Helena, do Itaú. Obrigado, Helena, pela pergunta. Então são duas, a primeira é sua, tá, Salazar? A primeira é em relação ao dado que vocês dividiram... deixa eu fazer o seguinte, Salazar, eu vou ler a segunda aqui, depois eu leio a primeira. Tá bom. Aí você vai se organizando. Sobre margens, a empresa surpreendeu... Desculpa, vou ler as duas que elas são conectadas. A primeira é em relação ao dado que vocês dividiram no release sobre a margem do online já estar acima das lojas físicas para a Centauro. Poderiam dar mais detalhes sobre isso? Isso nos chamou muita atenção porque não esperávamos isso em momento nenhum. É algo que podemos considerar estrutural? Essa o Salazar já responde. E a outra é, ainda sobre margens, a empresa também surpreendeu bem pelo lado positivo na margem consolidada. Ainda que Fisia não tenha a mesma margem de Centauro nesse momento, acho que com os benefícios sendo adotados, esse gap já feche. O que tem feito além do online Centauro, a empresa entregar margens tão boas? Obrigado. Eu vou começar pela segunda parte aqui. Essa dinâmica, especialmente de margem bruta, ela tem que ser vista separadamente, entre Centauro e Fisia, pela dinâmica dos negócios, né? A gente continua otimista com a direção de longo prazo dessas margens, Centauro pela consistência que sempre apresentou, e no caso de Fisia, acho que o grande fator aqui são dois, mas o principal é a penetração do canal de direct to consumer, especialmente Nike.com.br, que tem uma margem muito melhor do que a média. E a gente está bastante satisfeito com a velocidade com que a gente tem evoluído o crescimento desse canal. Então, isso diz para a gente que no médio e longo prazo, a margem de Fisia tem uma tendência positiva. Tem um segundo ponto, que é a nossa capacidade de repassar preços, né? E no ano passado isso foi importante, porque a margem de Fisia tem um impacto do câmbio em parte da sua venda. E a gente também perseguiu uma margem bruta aqui e ficou bastante bem impressionado com a resposta dos consumidores a essas necessidades eventuais em função desse choque em custos. Então, a gente não compara as duas, né? São dinâmicas de negócio diferentes, mas a gente está bem animado com o outlook de médio e longo prazo, porque Centauro voltou e ultrapassou o patamar de 2019, e a gente não vê nada que nos tire dessa trilha. E Fisia tem a pressão positiva do mix de canais com o direct to consumer entregando uma margem muito melhor, e na nossa opinião a gente vai chegar além do que a gente havia previsto
na penetração de direct to consumer antes do que a gente havia previsto. Então, essa é a segunda parte aqui, e aí vou passar a bola para você para responder a primeira parte, Salazar. Beleza, Pedro, obrigado. Então, a primeira parte é sobre a margem do online já está acima das lojas físicas na Centauro, né? Então, assim, tem dois componentes que a gente está conseguindo trabalhar. O primeiro ponto é que a gente realmente adotou uma postura de trabalhar com menos desconto, tá certo? Eventualmente, a concorrência vai estar com um pouco mais de desconto, mas a gente decidiu trabalhar com menos desconto. Então, isso daí a gente já consegue ganhar alguns pontos no e-commerce da Centauro especificamente, trazendo um resultado melhor. E o segundo ponto é que a gente está trabalhando muito forte também na redução do custo de aquisição, né? Então, a internalização da equipe de marketing de performance, né, que faz com que o trabalho seja mais detalhado, mais estudado, seja mais bem feito, a gente gaste menos dinheiro com isso. E também o fato de a gente estar com uma escala muito maior, em termos de tamanho, né, porque a gente agora está trabalhando não só com a Centauro, mas também com a Fisia, isso faz também com que a gente consiga negociar contratos melhores, né, prestação de serviços melhores em função da escala que a gente está trabalhando. Então, respondendo especificamente assim, Helena, eu diria que essas duas questões elas são realmente estruturais, tá entendendo? A gente está maior, isso facilita as nossas negociações, a nossa performance no marketing, e a gente está com uma cabeça de ter menos desconto, né? A gente trabalhar menos descontado. Então, eu diria que pelo menos num curto prazo, assim, a gente está realmente com essa cabeça e a gente acredita que ele pode se tornar recorrente ao longo do tempo. Então, acho que esses são os principais motivos do porquê que a margem da Centauro.com melhorou e ela está um pouquinho melhor do que a margem da loja física. Beleza? Obrigado, Salazar. E obrigado, Helena, pelas perguntas. Eu vou seguir aqui. O próximo bloco de perguntas é do Richard, do Bradesco. Obrigado, Richard, pelas perguntas. A primeira vocês abriram a primeira loja em cidades pequenas do TRI. Imagino que está cedo para falar de resultados, mas queria entender mais sobre o roadmap desse projeto. E a segunda vocês lançaram a loja oficial da Nike na Meli. Pode falar um pouco sobre essa estratégia, expectativas, por favor? Vamos lá, a primeira ainda cedo, é um experimento, né? E a gente está aqui perseguindo diversas avenidas de crescimento para que a gente possa expandir o nosso mercado endereçável, e uma delas é achar um modelo que possa servir consumidores, cidades menores, que hoje não são tão bem servidos. Mas é um experimento e é assim que a gente trata por enquanto. Estamos aprendendo, né, animado com as possibilidades, mas ainda cedo para estabelecer aqui um roadmap e projetar isso de maneira pública. Internamente, trabalhando duro e animados. E o segundo, a gente entende aqui que tiveram dois movimentos importantes, né? O primeiro é que a gente tem o objetivo de aumentar a penetração de Nike na internet. A prioridade número 1 é Nike.com.br, porque evidentemente esse é um cliente que é nosso, mas a gente pode expandir o alcance da marca indo para outras plataformas em que a sobreposição de clientes é baixa, com a segmentação correta, e também tem um efeito colateral positivo e importante, que é a organização do mercado, entre aspas, informal, né? A gente sabe que, infelizmente, em algumas plataformas tem diversos produtos não autorizados sendo vendidos, e isso atrapalha muito as marcas que trabalham com toda seriedade a sua cadeia tributária e etc.
né? E então, à medida que a gente é capaz de construir parcerias para, dar acesso a consumidores a produtos da marca, consumidores que não acessam os demais canais, ao mesmo tempo em que a gente organiza o mercado, tentando excluir aqueles que não trabalham necessariamente dentro das regras, para a gente é um movimento que pode ser muito importante, né? Então, é isso, quer dizer, a gente vai continuar pensando em avenidas para acessar mais consumidores e dar acesso a consumidores produtos da Nike. E acho que esse é o grande objetivo aqui, tá bom? Obrigado, Richard. Eu vou seguir aqui, tem algumas perguntas do Eric, do Santander. Bom dia, parabéns pelos resultados. Poderiam comentar um pouco das expectativas em relação à Fisia para 2022, tendo visto os avanços bastante relevantes ao longo do terceiro trimestre de 2021? Quais seriam os próximos passos no desenvolvimento da marca? E tem uma segunda aqui. Poderiam comentar um pouco sobre as oportunidades de expansão do sortimento atual e também eventuais impactos que as restrições da cadeia de suprimentos poderiam trazer para a estratégia de curto prazo? Legal, obrigado, Eric. Vou tentar responder aqui. A primeira, a Fisia, assim, eu tenho bastante orgulho de como o time conduziu. Esse foi o primeiro processo de aquisição do grupo. E eu tenho bastante orgulho de como o time conduziu, e a gente está trabalhando exatamente nas alavancas que a gente identificou, né? Então, aqui, a primeira prioridade é desenvolver o canal de Direct to Consumer, né? Inclusive, essa é a nossa vocação, por isso que o grupo foi provavelmente escolhido, provavelmente esse foi o motivo pelo qual o grupo foi escolhido para ser o distribuidor exclusivo da marca Nike no Brasil, né? Então, essa é a nossa primeira prioridade, desenvolver o canal de Direct to Consumer, principalmente digital, mas também em lojas. E a gente está bastante confiante com isso, quer dizer, no digital a gente vem mostrando esses avanços e o canal vem crescendo de maneira bastante sólida e a gente tem muita coisa para fazer. Ao passo que em loja a gente também vem evoluindo bastante no desenho de uma estratégia para os diferentes formatos de loja da Nike no Brasil. Então, o primeiro ponto e mais importante, porque esse é tanto uma avenida de crescimento quanto uma avenida de expansão de margem, né? É o desenvolvimento do Direct to Consumer. Então, esse é um elemento, né? E continuar evoluindo a marca, né? A marca é uma das marcas mais fortes do mundo e a gente tem um papel aqui de continuar elevando e energizando a marca Nike para o consumidor brasileiro. A gente também está vendo bastante coisa aqui que deixa a gente bastante contente e animado com as perspectivas. Então, seguimos, né? Acho que essa é a grande mensagem. Tem muito por fazer, né? A marca Nike não tem um aplicativo de e-commerce no Brasil, por exemplo, né? Então, tem muita coisa ainda para construir aqui e a gente vai avançar dentro do plano estabelecido originalmente, integrando, por exemplo, supply chain, né? O Salazar comentou como um dos pontos que trouxe vantagem de custo, inclusive para a Centauro, né? E agora a gente tem um pensamento, os times já são únicos e um plano integrado aqui de como melhorar o nível de serviço no digital para as duas, para a Centauro e para a Fisia. Então, essas são as expectativas e acho que estamos animados aqui com a possibilidade de crescimento de receita em Fisia. E sobre as oportunidades de expansão do sortimento, eu acho que à medida em que a gente estabelece os canais, isso também abre possibilidade de a gente trabalhar melhor alguns produtos, que hoje não tem necessariamente canais para escoar. A gente fez uma expansão do sortimento em nike.com.br, tanto para cima quanto para baixo. A gente conseguiu fazer um desenvolvimento de tecnologia legal, que é pouco comentado porque ele é por trás, mas é colocar uma camada de proteção para evitar que bots comprem os sneakers, né? Isso é um problema grave e a gente conseguiu implementar. Então, agora as pessoas que querem ter acesso aos produtos têm tido acesso aos produtos. Quer dizer, é evidente que é escasso, porque é escasso mesmo, né? Mas pelo menos a gente tem conseguido vender para consumidores que se conectam com a marca e não para bots que eventualmente vão indevidamente revender isso.
Então, a gente continua olhando para oportunidades de expansão do sortimento, apesar de já ter implementado algumas em nike.com.br, a abertura de lojas vai possibilitar que a gente traga mais linhas, e ao passo que a gente está atento, sim, para os impactos da cadeia de suprimento, e a gente tem aqui 3 elementos que indicam que a gente não vai ter tantos impactos no curto prazo, né? O primeiro é que a gente tem estoque, né, e a gente está bem abastecido. O segundo é que a gente fez uma evolução na direção de aumentar a produção local. A gente aumentou aproximadamente 10 pontos a produção de produtos locais ao longo desses últimos 11, 12 meses que a gente gerencia a marca, né? E o terceiro é que a informação que a gente tem hoje, com os dados que a gente tem hoje, os impactos são passíveis de os produtos podem ser substituídos e não são volumes tão relevantes, tá certo? Então, com a informação de hoje, essas restrições da cadeia de suprimento deveriam ser compensadas através de ações internas e não teriam um impacto relevante nos resultados do curto prazo do grupo. Mas a gente continua atento, porque isso é uma coisa viva. Obrigado, Eric, pelas perguntas. Vou para a pergunta do Alex Tanaka, da Alfaqui, perguntando aqui, falando, eu vi que a NWB fará a cobertura da Copa do Mundo em 2022, você poderia comentar como estão as iniciativas de live commerce e as transmissões de jogos? Muito legal. Bom poder falar um pouco da NWB aqui, que tá indo muito bem, voando, apesar de ser um negócio multiplataforma, só no YouTube deve bater 2 bilhões de views no ano. E ano que vem é um ano importante, né? Um ano de Copa do Mundo que traz muitas oportunidades aqui. E teve um evento para o mercado nessa semana e o Fred anunciou, né, que vai estar lá, inclusive deve ir antes para o Catar para preparar essa cobertura. Então a gente está animado com isso, está animado com como a gente pode participar de um outro jeito, né? Claro, a gente vai estar lá para apresentar e vender a bola da Copa, a camisa da seleção brasileira e de outras seleções, né? Mas a gente também vai estar lá contando a história da Copa, com conteúdo e tal, e isso é uma coisa muito legal. E sobre live commerce, a gente tem a LWB, é uma casa de conteúdo muito competente, que tem os canais atuais e que tem que continuar se desenvolvendo, que vai ter outros canais e construir canais para outros esportes, outras categorias, mas é também uma plataforma, né? E uma das coisas que a gente tem investido bastante é na nossa capacidade de servir outros influenciadores do esporte, né? E fazer aqui uma rede de influenciadores, tanto pensando num plano de carreira para esses influenciadores, né? Que já mais que triplicou o número de influenciadores desde que a gente assumiu a NWB há 6, 7 meses, mas estamos aqui colocando tecnologia para possibilitar, inclusive, que a venda de produtos seja um dos fatores atrativos para esses influenciadores fazerem parte da nossa rede. Ao passo que tem um outro lado da plataforma, que é uma agência, que conecta marcas a esses influenciadores, e tanto os nossos, nos nossos canais, quanto os que a gente agencia através desse programa de carreira, né? Então, a NWB tem um caminho enorme de crescimento, né? Per se, e apoiando o grupo nessas sinapses, nessas construções, e acho que social commerce, né, e live commerce como um dos fatores aqui, pode sim ser uma alavanca. A gente está testando, está aprendendo, e animado com as perspectivas. Obrigado, Tanaka. Vamos para aqui, André Reis, da MFS Investment Management. Parabéns pelos resultados. Queria perguntar como está o plano de abertura de lojas, tendo em vista o cenário se deteriorando. E aí, tem uma série de perguntas aqui sobre abertura de lojas, tá? Eu vou juntar aqui algumas. Tem uma da Irma, da Goldman, plano sobre abertura e reformas, e CAPEX ano que vem. Uma do Leonardo, da Mar, além disso, da nota sobre abertura de lojas próprias da Nike. Então, eu vou juntar aqui, eu falo sobre abertura. Então,
primeiro ponto é abrir loja da Centauro tem um ótimo ROI, é um investimento importante, né, e com bom retorno. E é importante para o desenvolvimento do nosso canal digital. É o que, inclusive, uma das coisas que sustentam a margem do nosso e-commerce crescente. Porque é um fulfillment center para clientes do digital e porque é um canal para captar clientes que são omnichannel, né? A jornada do cliente é omnichannel e o fato do último clique deles ter sido no online ou na loja não é um detalhe, mas quase né? Como o gol no futebol, não é o detalhe, mas quase é. Tudo que você constrói até chegar lá é importante e a loja tem um papel nessa jornada, inclusive para os clientes que compram na internet, no mercado como o mercado dos esportes. Então, a gente continua animado com a perspectiva de abrir lojas, né? No caso de Fisi, a gente está introduzindo essas lojas, né? Então, é muito relevante para a marca, né? Em Centauro, com muito espaço para abrir, a gente esse trimestre está apumado, está abrindo lojas relevantes, né? Abriu Paulista, está abrindo Iguatemi, só para falar de São Paulo, Iguatemi Faria Lima, Iguatemi JK. Eu acho que tem bastante coisa importante acontecendo, mas no caso de Fisi, obviamente, importância relativa maior, porque a gente está introduzindo a marca ao varejo físico, né? E isso vai ser muito importante para o desenvolvimento da marca no Brasil. Então, esse é o contexto. Quando a gente olha estrategicamente, a prioridade número 1 é o desenvolvimento do dígito, né? De novo, na nossa leitura, a loja tem um papel aqui, mas a prioridade número 1 é o desenvolvimento do digital. E no ano que vem também, até em função desse desenvolvimento, a gente pretende fazer um passo relevante na nossa malha logística para suportar um nível de serviço que precisa avançar, né? E vamos abrir lojas. Eu não posso aqui, a gente não faz, a gente não divulga projeção de resultados, né? Então eu não posso dizer qual que é o plano, mas eu diria assim que esse plano vai ser consistente, né? A gente não vê nenhuma mudança de patamar aqui, ele vai ser consistente com o que a gente vem fazendo, né? Distribuindo um pouco aqui agora entre Centauro e Fisia. Espero que eu tenha respondido aí sobre a expansão de loja. Aí tem uma pergunta do André também sobre o novo hub logístico. E aqui, essa é parte de um projeto maior de malha, tá, André? E aí a gente já está começando a implementar. Esse aqui é um hub extremo. Eu tô aqui checando as bases, porque vão ser alguns movimentos desses, tá? A gente fez alguns movimentos, a gente levou, através do parceiro logístico, a gente levou já a Nike.com.br para Extrema, a gente abriu um outro lugar lá, e a gente vai ter, ao longo dos próximos trimestres, algumas novidades aqui sobre logística, né? Esse específico é um hub de 10 mil metros quadrados, que movimenta algo como 3 milhões de itens por mês, mas é mais um passo, né? A gente está avançando bastante a malha com o objetivo de melhorar o nível de serviço, especialmente nas compras digitais. Então, isso vai implicar em hubs logísticos, em fulfillment centers e em conseguir avançando em usar lojas como hubs para entrega na última milha, tá? Então, esse é um assunto relevante para a gente para o ano que vem, com bastante energia aqui. Fizemos uma boa estruturada no time, esse time fez um bom plano sólido e agora a gente está começando a implementar. Vamos lá, mais uma pergunta aqui do Leonardo Andrade, da Mar. Bom dia, poderiam comentar com mais detalhe a performance do Nike.com.br, perspectiva de crescimento e como estão se planejando em termos de estocagem, vida de demanda esperada? Nike.com.br, obrigado pela pergunta. Nike.com.br está indo muito bem, né? A gente vê esse como o principal canal de crescimento para a Nike.
É um canal com rentabilidade muito boa, com um serviço para o cliente muito bom, que apresenta a marca do jeito certo, né? E uma marca com a força que tem a marca Nike, tem um poder de atratividade que possibilita um nível de acesso orgânico extraordinário, né? Porque é destino. Então, aqui a perspectiva de crescimento é muito alta, e é de uma toada, enfim, a gente quer acelerar esse canal nos próximos anos. E a gente compra para isso, né? A gente compra para isso. A gente tem também se apoiado tem alguns parceiros que se posicionam como plataformas, né? E essas plataformas têm acesso a clientes e a gente tem conectado com esses parceiros a possibilidade de ser um seller nessas plataformas, né? Parceiros atuais já. E isso parece ser um processo de ganha-ganha aqui, dada a vocação desses parceiros, e a gente assumir a gestão do estoque, etc., e também muito relevante para que a gente garanta que a marca Nike seja apresentada da melhor maneira possível para os consumidores, que é, no final, a nossa missão. Então, a gente está bastante animado e acho que vamos acompanhando aqui trimestre a trimestre, mas acho que esse é um lugar de muito foco para o grupo. Vamos lá. A Irma tinha uma outra pergunta, eu respondi uma, mas não respondi a outra. Obrigado, Irma, pela pergunta. Bom dia, poderiam comentar como vocês estão pensando sobre marketplaces horizontais? Tem agora a loja na Nike no Mercado Livre. Vocês veem espaço para aumentar o mix de investimentos na loja oficial da Centauro e marketplace de terceiros? Quanto overlap tem entre as bases de consumidores? Irma, é super, quer dizer, isso aqui é caso a caso, né? A gente faz análise, o overlap das bases de consumidores é super baixo, tá? Então, se a gente pegar os consumidores, dos consumidores que frequentam Mercado Livre, quantos frequentam Nike.com.br, obviamente tem uma proporção de tamanho aqui, né? Mas é uma menor parte. E a gente cuida muito de segmentação, né? Então, o Mercado Livre acessa um segmento que Nike Inc. define, aliás, né? Como um segmento de acesso para esse de entrada para esse tipo de consumidor. Então, tem lá alguns SKUs e a gente está tratando isso muito como um teste, tá certo? Quer dizer, a gente está avaliando os impactos que isso tem, e é assim que a gente está vendo, né? Um grande teste. Mas a nossa missão aqui é que os consumidores consigam encontrar o produto e aí cada canal tem um objetivo, né? A gente tem os nossos canais para contar a história de marca e a gente se apoia em parceiros, são super relevantes, seja parceiros do atacado, né? Que dão acesso para consumidores em lugares que a marca Nike não chega sozinha, né? Assim como, por exemplo, o Mercado Livre, né? Então, a ideia aqui é essa, né? Quando a gente pensa na Centauro, né, em marketplace de terceiros, a gente também tem alguns testes acontecendo e de marketplace alto, né? E também é um caminho para trazer volume, né? Evidentemente, a gente quer ser o destino do esporte, né? E a Centauro quer, nesse caso a Centauro, o lugar a multimarca e em que os clientes escolhem os produtos de esporte, e essa é a nossa prioridade. Mas onde não há overlap, a gente pode apresentar um portfólio que não tenha sobreposição, né? A gente também pretende avançar assim tal e aproveitar essas parcerias que podem ser mutuamente benéficas. Vou para a próxima aqui, que é do Marcelo Inoue. Poderiam comentar sobre dias de estoque hoje em Centauro e Nike separadamente? Aqui, eu vou deixar aqui o Salazar me complementar, mas só para não colocar ele numa saia justa, a gente também tem sido aqui um pouco cuidadoso, porque tem algumas coisas que são juntas, né? Tem algumas coisas que a gente tem trabalhado na integração. Então, é por isso que a gente não tem separado, né? Obviamente, de uma maneira geral, não sei se você quer comentar, Salazar, Nike tem por definição, por ter um negócio de wholesale, você quer entrar aqui, senão talvez eu fale exatamente o que você vai falar.
Não, Pedro, pode continuar. Eu acho que o único ponto que eu ia reforçar é que a gente está no nosso pico de estoque agora, tá entendendo? Que o quarto trimestre para as duas empresas é bastante importante, né? Obviamente que para a Centauro é dezembro, para a Nike é novembro, mas que na verdade a gente está até com mais estoque do que o normal, se comparar o ano inteiro. É só isso que eu ia complementar, mas continua por aí que tá tranquilo, beleza. Perfeito, boa. Fisia tem dias de estoque mais longos do que Centauro, porque ela também carrega o estoque, tem uma função de carregar o estoque para os parceiros, né, do wholesale. Então, o perfil de capital de giro é diferente, né? Mas o que o Salazar falou é importante, né? A gente está formando estoque, talvez seja a parte mais importante da resposta para esse final de ano, e nesse sentido a gente termina o trimestre com bastante produto, né? E acho que em dezembro a gente vê uma foto mais depois dos eventos. E até para complementar, Pedro, uma coisa que é interessante, né? A gente, quando entrou na operação da Fisia, né, a gente olhava e falava, pô, tem muito buffer, né, para o estoque, etc, etc, etc. De repente tem oportunidade aí, etc. E a gente começou eventualmente até a trabalhar nisso. Mas o fato é que ainda bem que tinha todos esses buffers, tá entendendo? Porque a gente está numa posição absolutamente confortável para enfrentar a crise que a Nike teve lá na sua produção na Ásia, tá certo? Então, isso também, o fato de ter todos esses buffers, nesse caso específico agora, nesse momento, foi muito positivo para a companhia, porque a gente vai sofrer muito menos do que eventualmente deveria se a gente tivesse tomado alguma ação mais radical para otimizar o estoque, tá entendendo? Então, a gente reforçou aquele ponto, estamos monitorando a situação na Ásia, mas a gente está bem confortável com a nossa posição de estoque nesse momento. Obrigado, Salazar. A gente vai pegar mais, estamos fechando, né, aqui, então vamos pegar mais algumas. A gente agradece as perguntas que a gente recebeu e as que a gente não conseguir responder, o nosso time de RI vai entrar em contato para a gente garantir que a gente, enfim, possa esclarecer. Eu vou pegar mais uma aqui, que aí seta o clima para fechar, que é essa do Yuri, do Ecoval. Olá, bom dia, parabéns pelo resultado. Gostaria de entender sobre o ecossistema que tem sido construído. Podemos esperar algum movimento para crescer em algum outro nicho no próximo ano, para complementar a Fisia Centauro NWB? Então, aqui, Yuri, obrigado pela pergunta. A gente efetivamente acredita que fomentar a atividade esportiva impulsiona o desenvolvimento humano e econômico, né? E a gente tem uma missão aqui de apoiar. A gente efetivamente quer construir um ecossistema que apoie este movimento, né, essa crença. E nesse sentido, a gente espera sim fazer mais do que a gente faz hoje. A gente acha que o consumidor, as pessoas, não só os consumidores, os influenciadores, os profissionais de educação física, a audiência, né? Todas as pessoas que tocam esporte merecem mais do que nós coletivamente somos capazes de oferecer hoje. Então, além de cuidar para que Centauro, Fisia, que são de onde vem a maior parte da nossa receita hoje, e NWB continue se desenvolvendo nos próximos anos, a gente está, sim, concentrado em coisas que a gente pode fazer, construir internamente, fazer parcerias, ou eventualmente, seletivamente, alguma aquisição, porque se daqui a... o nosso grande objetivo é conseguir, daqui a 2 anos, olhar para trás e ver que a gente fez tanto ou mais do que a gente fez nos últimos 2 anos, né? Aliás, exatamente 12 meses atrás, no call de resultado do terceiro trimestre, éramos Centauro. E hoje, 12 meses depois, a gente está aqui tendo uma conversa muito amplificada do que é o Grupo SBF. E a nossa expectativa é que daqui a 1 ano, 2 anos, essa visão tenha expandido muito mais. Então, sim,
A gente pode esperar vários movimentos de crescimento, de expansão, porque esse está no nosso DNA. A gente tem um valor aqui que é miramos o topo, e é verdade. Bom, como eu falei, algumas perguntas a gente retoma depois. Agradeço muito o interesse. A gente vai encerrar nesse momento a sessão de perguntas e respostas. O nosso time de RI segue à disposição para esclarecer essas que faltaram responder e outras dúvidas que possam surgir. Eu queria agradecer a todo o time de atletas do Grupo SBF, que não mede esforços para superar os desafios, e agradecer também aos nossos investidores que seguem nos apoiando. Estamos apenas começando, agora partindo de um novo patamar. Obrigado a todos pela participação no nosso call de resultados. Esperamos que continuem nos acompanhando no que vem pela frente. Um bom dia a todos. Tchau.